A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, as 16 lições práticas para o sucesso na vida, nos negócios e nos relacionamentos. Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira. E no vídeo de hoje vamos dar sequência à série sobre livros que eu prometi para vocês. E hoje vamos para o segundo episódio dessa nossa série. Eu trago, como mencionei, sobre A Lei do Triunfo, esse livro magnífico, e um bitelo de um livro do Napoleão Hill, vai trazer para nós sobre 16 lições práticas para podermos de fato triunfar, alcançarmos o sucesso nas nossas vidas, nos nossos objetivos. Então, bora pro vídeo. Primeira lição, o autor traz para nós sobre o que ele chama de mastermind. O que é isso? O mastermind nada mais é do que a fusão, a harmonia entre duas ou mais pessoas através dos seus pensamentos, através das suas frequências. E ao longo de todo o livro, o autor vai trazer fatos, vão corroborar com essa sua ideia do mastermind. Exemplos práticos de grandes nomes da nossa história que marcaram e até hoje são mencionados como cases de sucesso para nós. Então, o mastermind é a harmonia, que é a palavra que o autor usa, entre duas ou mais mentes no mesmo propósito. Segunda lição, ter um objetivo definido. O que é isso? Saber o que você quer. Para você ter sucesso, você precisa ter um objetivo. Por que você faz o que faz? Tem até um autor, que é o Cortella, que tem um livro que fala Por que fazemos o que fazemos? Que é uma sugestão de leitura também até para mim mesmo, que ainda não li. Mas tudo o que fazemos é em prol de um objetivo que a gente tem. Às vezes alguns conheçam de fato esse objetivo, outros fazem apenas no automático. Então o autor nos traz que para termos sucesso na vida, nos negócios ou nos relacionamentos, a gente precisa ter isso bem claro, ter um objetivo definido, claro. Por que a gente está fazendo? A gente está em busca do quê? Estamos empenhando a nossa força, os nossos pensamentos, as nossas atitudes em prol de quê? Certo? Então, ter um objetivo definido é a segunda lição para que possamos alcançar o triunfo. Terceira lição, confiança em si mesmo. O autor bate muito nessa tecla de ter confiança em si mesmo. Por quê? Principalmente quem está no início, quem está começando, e aqui eu abro um parênteses para dizer que o começo sempre será a parte mais difícil. Qualquer desafio que você pretende assumir, que você se propõe a assumir, fechando esse parênteses, para que você consiga continuar e ter persistência, ter resiliência e conseguir de fato alcançar as suas metas, chegar nesse seu objetivo definido, você precisa confiar em si mesmo. Tanto é que o próprio autor traz para nós um credo, fazendo analogia ao credo que os católicos têm consigo. Inclusive o autor cita muito a Bíblia, cita muito o cristianismo. É um livro também que tem uma pegada, um viés também um pouco espiritual por trás das palavras do autor. Então, a terceira lição para triunfar na vida é confiança em si mesmo. Quarta lição é o hábito da economia. O autor traz até exemplos de como você pode manejar, sugestões de como você pode manejar os seus rendimentos, como que você distribui o seu salário. Ele sugere, inclusive, 20% de economias. Outros autores aí, por exemplo, como O Homem Mais Rico da Babilônia, nos sugere 10%. E aí vai seguir de acordo com a realidade de cada um. Quinta lição, iniciativa e liderança. O que o autor traz para nós que é a iniciativa? Isso, palavras dele. Abre aspas. Iniciativa é a qualidade excepcionalmente rara que incita ou, antes, impele a pessoa a fazer o que é preciso sem ser necessário
que alguém lhe mande. Ou seja, a iniciativa, pessoal, nada mais é do que a proatividade, do que você ter esse estímulo, você ter essa garra, você ter essa disposição, você se colocar de prontidão, você buscar resolver, solucionar, né? De fato ter iniciativa. Porque a gente vê muito pessoas que precisa ter alguém ali cutucando para que possa agir, para que possa fazer, né? E o que o autor traz aqui sugere que para a gente ter sucesso, para a gente triunfar, precisamos ter iniciativa, precisamos buscar sem depender, né, de orientações, sem depender que alguém nos mande fazer alguma coisa, né? E aí, junto a isso, na quinta lição, ele traz também a questão da liderança. E a liderança está muito ligado à questão dos exemplos, porque tem aquela frase que diz: palavras convencem e os exemplos arrastam. Um bom líder sempre vai dar o bom exemplo. Vejamos um cenário onde a pessoa tem uma empresa e ela quer que seus funcionários cheguem em determinado horário. Se ela é um bom líder, se dispõe a ser um bom líder, ela vai dar o exemplo. Se os funcionários devem chegar às 8, o líder deles deve chegar às 7h55. Por quê? Para estimular. Não vai ter sucesso, vai ser infértil uma chamada de atenção de um líder que sugere aos seus colaboradores chegarem às 8, porém ele chega às 9, ele chega às 10, ou não tem compromisso com horários. É sobre exemplos que o autor sugere nessa quinta lição para triunfar. Sexta lição é sobre imaginação. O nosso limite, usando palavras do autor, está somente na nossa imaginação. Ele nos propõe a estimular de fato, usar a nossa imaginação ao nosso favor. Para quê? Para buscar solucionar problemas. E ele cita aqui a história de um jovem que vai a determinada cidade. Lá eles têm um problema de logística. Esse jovem, por questão de iniciativa, imagina a solução desse determinado problema e busca meios para que possa de fato concretizar e solucionar esse problema, né, dessa história que o autor conta. Sétima lição, o entusiasmo. O que quer dizer o entusiasmo? É fazer as coisas com garra, com determinação, com amor, com paixão, fazer com vigor, porque quando você não faz aquilo que gosta, você faz desanimado, você faz, vamos dizer assim, mais ou menos, faz do jeito que dá, do jeito que der, e isso não vai te levar a colher bons frutos. E o contrário disso é justamente o entusiasmo. Você vai transmitir uma alegria, uma energia para as pessoas que você está, de fato, alma e coração em prol de determinado objetivo, de determinada função, de determinada tarefa que foi a você confiada. Oitava lição prática, autocontrole. E ele traz até aqui 7 cavaleiros que muitas vezes fazem com que a gente saia do controle. E esses 7 cavaleiros são eles: primeiro, intolerância; segundo, a avareza; terceiro, vingança; quarto, o egoísmo; o quinto, a suspeita ou desconfiança, falta de confiança; o sexto, o ciúme; e o sétimo depende de cada um. Para alguns é a desonestidade, para outros é o desejo sexual descontrolado. Nona lição para o triunfo: fazer mais do que se é pago ou mais do que a obrigação. O que o autor nos sugere com essa lição? Nos entregar mais uma vez, assim como no entusiasmo, de corpo e alma, aquela tarefa, aquela função que estamos organizando. Por exemplo, se você trabalha das 8 às 17, aí das 16h30 aparece um problema para resolver que é complexo, vai demandar mais tempo do que o horário, vai fazer com que aquele funcionário exceda sua carga horária, e aí o que muitos fazem, dá 17 horas, batem o ponto, vão embora. O autor nos propõe a fazer mais do que obrigação. Nesse caso, ficar depois das 17 horas,
resolver aquele problema. Porque, por mais que não sejamos pagos, financeiramente falando, seremos pagos de outras maneiras. Teremos a nossa recompensa através dessas atitudes, dessa atitude de fazer mais do que a obrigação. 10ª lição: personalidade atrativa. O que quer dizer com isso, pessoal? Em relação ao vestimento, em relação ao posicionamento, em relação à nossa fala, os nossos gestos. Isso diz muito sobre nós. Inclusive tem até um livro em relação à fala, gestos, que fala O Corpo Fala. Eu também vou deixar aqui para vocês. Fala justamente sobre as nossas reações, os nossos posicionamentos. Falando primeiramente em relação aí à personalidade atrativa, na questão de vestimentos. O quanto se vestir bem fala de você. Tem até um vídeo, vou colocar aqui para vocês. Vou colocar um trecho dele aqui para vocês, que eu achei muito interessante. É um rapaz estilista, vou deixar até o Instagram dele também. Ele tira a prova real do quão importante é a nossa vestimenta, a gente estar em harmonia com as nossas roupas. Primeiro, ele coloca uma roupa adequada, uma roupa social, um traje bem vestido, que está em harmonia, em cores, em tonalidades, e ele chama atenção por onde passa, isso no shopping. Depois, já no segundo momento, ele troca a roupa, coloca uma roupa totalmente desconexa e ninguém dá importância. Ele é só mais um no meio da multidão. Essa é a prova, pessoal, que quando você se veste bem, você se destaca da multidão. Agora, quando você está mal vestido, você é só mais um, praticamente um homem invisível. Além disso, tem a questão dos gestos. Por exemplo, ele cita em relação a apertos de mãos, apertos mais firmes, mostrando segurança, mostrando posição, mostrando firmeza. E por fim, em relação à fala, nosso posicionamento em relação ao nosso tom de voz, ao nosso timbre, à altura da nossa voz em relação à nossa conversação. Saber se posicionar de acordo com o seu público, de acordo com o ambiente que você está. Por exemplo, quando é um público técnico, você pode usar termos técnicos. Presume-se então que todos entenderão as suas palavras. Já quando você fala para um público menor conhecimento, digamos assim, menos instrução, você tem que mudar o seu vocabulário, ter essa flexibilidade para que possam entender e possa conversar, fazer sentido para eles, para que não se sintam inferiores em relação ao orador, em relação a quem está discursando. 11ª lição: pensar com exatidão. O autor nos traz a diferença entre fatos e informações. Eu trago aqui para vocês o que são fatos. Fatos são concretos, coisas que de fato aconteceram, são números, são pesquisas. Informações, muitas vezes, são apenas achismos, são apenas opiniões, são apenas suposições, e a principal diferença é que o fato nos traz a verdade concreta e a informação muitas vezes pode ser tendenciosa, pode ser enganosa e pode ser também, por fim, mentirosa e fake. 12ª, concentração. O que o autor nos diz em relação à concentração, usando palavras dele? Concentração é o ato de focalizar a mente sobre determinado desejo, até que os meios para a sua realização tenham sido elaborados e empregados com êxito. Concentração, pessoal, nada mais é que o foco. É você focar, é você se concentrar para atingir, para fazer a sua função, para realizar a sua tarefa, para conseguir alcançar a sua meta, conseguir de fato chegar no seu objetivo definido. Então você precisa se concentrar para quê? Para você poder visualizar claramente todas
as opções que você tem, os meios que você pode usar para de fato conseguir alcançar, conseguir concretizar o seu sonho, o seu objetivo final, o seu objetivo definido que você tem. 13ª lição, ela nos diz em relação à cooperação. E muitas vezes, inclusive até eu mesmo, quando comecei a ler, pensei que cooperação era entre indivíduos. Mas, porém, o autor traz a cooperação entre o nosso subconsciente e o nosso consciente. O que ele quer dizer com isso? Você, com certeza, já se deparou em algum momento da vida quando você fica brigando, lutando com você mesmo na sua mente. Fala, eu queria fazer aquilo, mas aí vem algo na sua mente que fala, não, você não dá conta, você não vai conseguir, e isso é falta de harmonia, né, entre o seu sub e o seu consciente. E isso também precisa estar em harmonia, precisa estar em cooperação para que você possa triunfar. E além disso, é claro, a cooperação, e a gente já sabe que essa é mais palpável, que é a cooperação entre duas ou mais pessoas. 14ª lição, sobre o fracasso, né? E o autor fala muito em relação que muitas vezes a gente confunde derrota temporária com fracasso. O fracasso é algo que já está concretizado, ponto final, não deu certo, acabou. Agora, a derrota temporária é quando algo que você está fazendo aparece, surge um obstáculo diante daquilo que você está fazendo. Porém, você busca meios com toda a força, com todo o seu vigor, para conseguir contornar aquele problema e de fato chegar ao triunfo, chegar ao seu objetivo. Então, para aqueles que têm iniciativa, que têm entusiasmo, que fazem mais do que obrigação e todas essas outras leis que já foram aqui discutidas, não existe fracasso, existe derrotas temporárias. Por quê? Porque você, sabendo que você tem um obstáculo, você vai buscar meio de contorná-lo, de superá-los, de fato conseguir chegar ao sucesso e ao triunfo. E o autor diz o seguinte, né, em relação ao fracasso: a derrota é uma força destruidora apenas quando é aceita como um fracasso. Porém, quando a aceitamos como uma lição necessária, é sempre uma bênção. Então, muitas vezes, a gente faz a leitura de algo ruim que aconteceu, de algo que não deu certo, como derrota, como fracasso, mas na verdade é uma provação que você está passando. É algo que você, ao final dessa provação, você vai tirar uma lição valiosíssima, que você vai aprender, vai se transformar, vai se ressignificar e a partir dela, de fato, alçar novos voos, buscar outros caminhos, se desenvolver e evoluir a partir dessa derrota. 15ª, quase finalizando, nos diz respeito à tolerância. O que é a tolerância que o autor nos traz? Em relação às diferenças que temos em nosso mundo, sejam elas religiosas, sejam elas raciais, sejam elas políticas, né? E aqui o autor não aborda, mas eu trago também que é uma realidade, sejam elas a orientações sexuais. Ter tolerância, ou seja, respeitar a opinião, respeitar o jeito, respeitar o pensamento, respeitar a crença do próximo. 16ª e última lição prática para o triunfo diz respeito à regra de ouro. Está na Bíblia, que o autor mesmo cita o Evangelho de São Mateus, que nos diz: tudo o que quiseres que o outro faça, fazei-o primeiro a ele. Ou não façai ao outro aquilo que não queira que fizessem com você. Essa é a principal, é a regra de ouro que o autor nos traz. E em qualquer esfera da vida, e aplicarmos essa lei, teremos êxito. Bom, chegando ao final do nosso vídeo, acaba que ficou um pouco longo, né? Também resumi 600 páginas, não é brinquedo. Eu agradeço desde já a paciência, a atenção de vocês.
Se fez sentido para você esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém que tem interesse sobre essa literatura em relação a esse tipo de livro. Deixe nos comentários se está fazendo sentido para vocês essa série em relação a livros de investimentos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Tá certo, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.